versículo 5 ao versículo de número 8. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Pode conferir aí sentado mesmo, você já ficou de pé para ler conosco a leitura do devocional, do culto, faz parte da liturgia assembleiana, orar, cantar 3 hinos e ler a palavra. E eu quero ler com vocês agora 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 5, eu vou ler até o 8, portanto, 3 versículos, que nós vamos aqui pautar o tema da nosso ensino, culto de ensino, nesta noite. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 5, fica logo após o livro que você leu, Romanos. 1 aos Coríntios, os irmãos acharam? O texto diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Mas cada um receberá o seu galardão conforme o seu trabalho. Eu quero ficar nesta última parte que eu li aqui neste versículo, apesar de não existir texto sem contexto, mas eu quero falar sobre chamados para o serviço, ou para o trabalho, né? Não subordinados só apenas a este versículo, mas vamos aqui falar nesta noite sobre a finalidade na qual o Senhor nos chamou para fazermos parte do seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja, nesse tempo que nós estamos aqui fazendo parte desta igreja. Fomos chamados para o serviço do Senhor, e nós vamos aprender um pouco sobre isso, até porque já faz muito tempo que a gente não fala sobre este assunto. Todos nós, irmãos, todo crente nascido de novo, todo crente que teve um encontro com Cristo e nasceu de novo, foi chamado para um serviço especial na obra de Deus. E eu digo especial, independente de qual seja o serviço para o qual ele foi chamado. Todo serviço que o crente foi chamado para fazer na obra de Deus, este serviço é especial. Não quero dizer que se você não fizer, outro não irá fazer, porque irá. Mas na verdade, deveria ser eu e você que deveríamos fazer o serviço para o qual Deus nos chamou para fazer no corpo de Cristo. E independente de qual seja este serviço que Deus te colocou para fazer ou me colocou para fazer no seu corpo, é especial para Deus. Todo crente precisa ter a mente de Cristo para entender que nós não fomos criados apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Os fatalistas, hinduístas, eles pensam, dentro da sua corrente de pensamento na sua religião hindu, de que o que ele vive na sua vida na terra é consequência do destino. Eles acreditam que a vida é como uma folha que cai no chão e o vento leva para onde quer, como se Deus não tivesse um plano, como se Deus não tivesse um projeto ou não tivesse feito um planejamento quando Ele decidiu nos criar e decidiu nos trazer nesta terra. Então repito que não fomos criados apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele estava refutando o pensamento que tinha surgido dentro da igreja de Corinto, de
que não existia mais a esperança para aqueles que tinham morrido, não havia morrido. Estava surgindo dentro da igreja de Corinto um grupo de pensamento dizendo que não tinha mais esperança para aqueles que já tinham morrido em Cristo, somente para aqueles que estivessem vivos na ocasião da sua vinda. Então Paulo vai dizer: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. O que Paulo quer dizer é que existem muitas pessoas dentro, não só desse contexto da esperança da vida eterna, mas com relação ao seu propósito de vida na terra, que ele vive só para isso. A sua vida é como se fosse uma espécie de acaso. Ele come, ele bebe, ele dorme, ele acorda, ele morre, sem contudo descobrir que quando Deus o trouxe ao mundo e o salvou e o colocou no corpo de Cristo, Deus o colocou para um propósito e Deus colocou para um serviço. Nós fomos criados para acrescentar a vida da terra. Diga comigo: nós fomos criados para acrescentar a vida da terra, não apenas, diga, não apenas para extrair. Então, nós não fomos criados por Deus apenas para extrair a vida da terra, mas fomos criados por Deus para acrescentar também a vida, principalmente quando se fala de contexto de igreja, quando se fala de contexto do corpo de Cristo. Vamos ler Mateus capítulo de número 4 e versículo de número 18 e 19, quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos para segui-lo. Mateus capítulo de número 4 e versículo de número 18 e 19, o texto vai dizer assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quantos irmãos? Dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veja que Jesus está aqui convocando, chamando a Pedro e ao seu irmão André para um serviço. Jesus não disse: vinde após mim e viva uma vida tranquila, regalada na igreja, sem fazer nada, toda semana sente no seu banco, dê glória a Deus e depois volte para casa. Não foi isso não. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei. Jesus está aqui dizendo que existe um trabalho e que existe um serviço a ser feito. No contexto da vida do chamado específico de Pedro e André, era que eles deveriam ser pescadores de homens, em outra linguagem, ganhadores de almas. Em Atos, no capítulo de número 9 e versículo de número 36, existia uma serva de Deus que fazia um serviço que talvez para muitos no tempo de hoje, que agrega, quem sabe às vezes quer agregar aquilo que ele quer fazer a um cargo, aquilo que ele quer fazer a um reconhecimento humano, talvez não tenha muita importância para este tipo de pessoas neste tempo, o que esta mulher fazia. Mas olha o que diz o capítulo 9, versículo 36, de Atos dos Apóstolos, e eu ia até ler para você daqui, mas a minha Bíblia, irmão, ela tem mais de 20 anos e as folhas estão se rasgando, e rasgou essa parte aí, mas leia aí, é que fala de Dorcas. Alguém lê para mim em voz alta aí esse texto. Pronto, aí está. Na cidade de Jope existia uma mulher chamada Tabita, ou Tabita, que também se chamava Dorcas, e ela usava todo o tempo da sua vida fazendo o bem. O que Dorcas fazia? Todo mundo sabe o que Dorcas fazia. A Bíblia diz que ela costurava vestes para vestir as viúvas pobres daquela cidade, que não tinha condições de se vestir ou de comprar uma roupa.
veja que o serviço de Dorcas, o trabalho de Dorcas era confeccionar vestes para as viúvas pobres daquela cidade. E o trabalho de Dorcas foi e era um trabalho tão especial para Deus, que quem conhece a Bíblia sabe que Dorcas veio a falecer, ela morreu, e aquelas mulheres que Dorcas costumava vestir, confeccionando túnicas para ela, souberam que Pedro estava na cidade vizinha, e mandou chamar Pedro. Quando Pedro chegou, Deus, através de Pedro, ressuscitou esta mulher, devolveu-lhe a vida. Por que Deus devolveu a vida a Dorcas? Porque Dorcas tinha crédito com Deus, exercendo o serviço que Deus chamou para ela fazer. Então, irmãos, fomos criados para servir a Deus, e servir a Deus é um dos propósitos da vida. Servir a Deus é um dos propósitos da vida. Todo crente que não descobrir qual é o motivo para o qual ele foi chamado no corpo de Cristo, este crente nunca será completo na sua vida cristã, porque ele vai viver o seu cristianismo sem saber qual é o motivo, ou se alocar no corpo, ou porque Deus o chamou, qual é o seu propósito e aonde ele deve se colocar no papel de servir ao Senhor no corpo de Cristo. O motivo pelo qual nós temos na igreja, estava mais para o final, mas vou colocar agora. Às vezes nós temos às vezes confusão, contenda, briga, discórdia. São pessoas ociosas na igreja, no corpo de Cristo, que não tem uma ocupação, uma finalidade, não sabe qual foi o motivo para o qual Deus o chamou, e portanto, por causa de uma vida de ociosidade, vive na igreja atrapalhando, causando contenda, confusão e discórdia, quando deveria, na verdade, estar servindo ao corpo de Cristo no propósito para o qual Deus o chamou ou a chamou. Servir a Deus é um dos propósitos da vida. Eu já contei aqui meu testemunho, um pouco da minha conversão, com 20 anos de idade, morando na capital do estado do Ceará, em Fortaleza. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de pensar sobre a vida. Ainda muito jovens, sempre gostei de pensar sobre a vida. E quando eu não conhecia a Cristo, eu tinha um conflito interior. Eu queria saber o motivo pelo qual eu existia. Então constantemente me apanhava perguntando para mim mesmo: por que eu nasci? Por que o Arnaldo? Por que não outro? Por que eu, não outra pessoa? Por que justamente eu? Eu me perguntava, não tinha resposta, porque eu não conhecia a Cristo, eu não conhecia a Deus, então não conhecia o sentido da vida, não sabia qual era o sentido da vida. E talvez estas perguntas que eu fazia a mim mesmo, talvez foi o motivo que impulsionou Deus a ir ao meu encontro, a me buscar, para me mostrar qual era o verdadeiro sentido da vida. Então eu me perguntava, por que eu existo e não outro? Porque eu, às vezes como, durmo, acordo, adoeço, trabalho, entra ano, sai ano e morro. Eu me perguntava, e depois a gente morre e pronto? Esta é a vida? Então se a vida é só isto, se a vida é só para você dormir, acordar, comer, trabalhar, cansar, ficar doente, ficar curado e depois morrer, qual é o sentido disto? Enfado e canseira, disse Salomão. Salomão vai provar biblicamente no livro de Eclesiastes que quando você não descobre o motivo para o qual Deus te escolheu, a sua vida vai ser uma vida de canseira e enfado. Então eu já disse isso aqui muitas das vezes. Eu pensei em pegar minha roupa, colocar numa mochila, pegar a estrada e tentar procurar o sentido da vida. Mas um dia Deus me encontrou, me salvou
me libertou de mim mesmo e dos meus pecados e me deu o real sentido da vida. Hoje eu sei quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o que estou fazendo e sei para onde eu estou indo. Bendito seja o nome de Jesus. E eu não aceitei Jesus para ser pastor, porque eu nem sabia o que era ser pastor. Deus me chamou para o ministério. Deus tinha um projeto comigo nesta função no seu corpo, mas eu aceitei Jesus para ser salvo. Porém Jesus me deu um sentido à vida. Hoje eu não tenho dúvidas, independente de qualquer coisa, de que Deus me chamou para um propósito, e eu quero não morrer frustrado. Eu quero, quando chegar no final da minha vida, dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu aguardei a fé, e agora eu vou, porque a coroa da justiça para mim está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, dará não somente a mim, mas a todos quanto amam e esperam a sua vida. A vida só passa realmente a ter sentido quando nós vivemos para servir. Mahatma Gandhi, o homem que libertou a Índia do domínio inglês, sem usar uma arma, ele disse: aquele que não vive para servir, não presta para viver. Nós estamos vivendo num tempo de egoísmo exacerbado, de um individualismo exacerbado, de um consumismo exacerbado, em que nada consegue preencher os desejos e os almejos do ser humano. Sabe por quê? Porque nada nesta vida nunca vai te completar totalmente. Você pode ter dinheiro para comprar o melhor carro do ano, você pode ter dinheiro para morar na melhor casa, você pode ter uma conta bancária gorda, e você vai certamente, como eu tenho visto acontecer na vida de alguns, trabalhar para manter essa conta gorda, porque o inimigo começa a fazer com que Mamon seja o teu Deus, e você nunca vai ficar preenchido, porque o crente só será preenchido quando ele viver a plenitude de Deus. Só Deus nos preenche completamente, e quando ele nos preenche completamente, todas as outras coisas são apenas acréscimos ao sentido da vida. Jeremias passou 20 anos da sua vida se preparando para ser sacerdote. 20 anos, porque ele era descendente de sacerdote. Então, com 20 anos, ele começava a ser preparado para o sacerdócio. Com 25 anos ele começava a treinar os ofícios sacerdotal, e com 30 anos ele exercia o sacerdócio oficialmente. Mas Deus tinha outro plano para Jeremias. A Bíblia Sagrada diz e mostra-nos que Deus não queria que Jeremias fosse sacerdote. Deus queria que Jeremias fosse profeta. E lá no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, no versículo de número 5, quando ele vai falar do seu chamado, Deus também vai dizer o motivo pelo qual ou para o qual o está chamando. Deus diz para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, Deus disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus estava aqui revelando para Jeremias o ofício dele, o sentido da vida, o motivo para o qual Deus o estava chamando e o vocacionando. Ele estava se preparando para ser sacerdote. Deus estava dizendo: eu não te chamei para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. E tem uma coisa, eu te chamei quando você nem ainda existia lá no ventre da mãe, você só existia dentro da minha memória. Quando eu imaginava que ia te trazer ao mundo, eu já te conheci, e quando você foi fecundado, eu já te separei para que você fosse profeta. Bendito seja o nome de Jesus. Eu te pergunto, para que Deus te chamou? Você sabe? Você sabe para que Deus te chamou?
Qual é o motivo pelo qual Deus te colocou nesta igreja? Neste corpo, neste banco aí? Qual é seu propósito? Deus não te salvou por acaso. Havia um serviço no corpo de Cristo que precisava ser feito por você. Vou repetir: Deus não te salvou por acaso. Havia um serviço no corpo de Cristo que precisava ser feito por você. E tinha que ser feito por você, senão Deus teria salvado outro. E Deus não te salvou porque estava interessado no serviço que você ia fazer para Ele no corpo. Deus te salvou porque Deus te ama e quis te salvar, porém Ele não te salvou por qualquer motivo. Ele te salvou porque havia um serviço no corpo de Cristo que precisava ser feito por você. E só você deve fazer este serviço que Deus te chamou para fazer. No reino de Deus, você tem um lugar. Diga comigo assim: no reino de Deus, eu tenho um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Guarde isso no teu coração a partir de hoje. No reino de Deus, você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Nenhum de nós, irmãos, fomos chamados para ser parasitas espirituais. Infelizmente existem, me perdoe a sinceridade, existem pessoas na igreja que elas são parasitas espirituais. Vou dar um exemplo de um parasita para você: um morcego. Morcego está lá, o boi no meio do campo, o morcego lá fica sugando o sangue do boi e se alimenta do sangue dos outros. Carrapato é outro parasita. Ele apega-se à pele do animal e ali ele fica sugando o sangue dos outros. E um dia eu estava dizendo para o irmão, já contei isso para vocês, que crente não foi chamado para ser crente carrapato, que vive no corpo de Cristo só sugando as benesses espirituais do corpo. Aí o irmão disse para mim: pastor, tem uma coisa pior do que carrapato no corpo que não serve para nada. O que é? Verruga. Eu digo: é verdade. Verruga não serve para nada. Então Deus não te chamou para ser crente verruga, e Deus não te chamou para ser crente parasita. Quando Deus te salvou e colocou no reino, você tem um lugar, você tem um propósito, você tem um papel e você tem uma função a cumprir. Nenhum de nós foi salvo sem um propósito e um papel definido no corpo de Cristo. Olhe para você, olhe para o seu corpo, veja no seu corpo se você acha algum membro no teu corpo que não tem finalidade. Vê se você acha algum membro no teu corpo que não serve para nada. Você pode até ter algum membro no teu corpo que você não se lembra dele, que você não pensa nele, que você não imagina nele, mas Deus não colocou no seu corpo nenhum membro que não tenha uma finalidade. Vou dizer uma coisa que você não vai escandalizar comigo não, nem quem está assistindo. Existe um membro no nosso corpo que nenhum de nós acorda ou vai dormir se lembrando dele. Vou dizer, posso falar? O aparelho excretor do corpo. Talvez você vai ficar, não escandalize não, é verdade. Quem é que se lembra? Para não usar o nome científico, eu vou usar esse outro nome, para você não escandalizar. Quem se lembra? Mas é necessário no corpo. Tem uma função específica no corpo de Cristo, que é lançar fora tudo que não serve para alimentar o nosso corpo. Depois que foi extraído todos os nutrientes, sais minerais que o nosso corpo absorveu através da comida, o restante, o lixo que não presta, é preciso ser lançado fora. E está no corpo porque tem uma função específica a ser exercida no corpo de Cristo.
Todos os membros que estão no nosso corpo, ele tem uma finalidade. Então Deus nunca colocaria um crente salvo no seu corpo se esse crente não tivesse um papel definido no corpo de Cristo. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. João, capítulo 15, versículo 8, e depois o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 8. Olha o que disse Jesus: nisto é o que? Glorificado meu Pai. Como é que Deus é glorificado? Veja bem, nisto é glorificado meu Pai, que vás e deis muito fruto, e assim sereis o que? Irmão, isso aqui é sério, preste atenção, isso aqui é Bíblia. Jesus está dizendo, como é que eu posso entender um versículo, pastor? Uma regra da hermenêutica. Quando você ler um versículo que você não entender, leia ele de trás para frente. Então Jesus está dizendo aqui que meus discípulos são aqueles que dão muito fruto, e meu Pai é glorificado. É só ler o versículo ao contrário que você vai entender ele. Então ele está dizendo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E como é que se sabe que alguém é discípulo de Jesus? Quando ele faz o quê? Quando ele dá fruto, meu irmão. Isso aqui é sério, porque às vezes a pessoa pode estar na igreja achando que vai ser salvo. Deus está olhando para uma árvore e está dizendo, todo ano procuro fruto nela e não acho. Procuro fruto nela e não acho. Porque esta árvore vai ficar ocupando o lugar inutilmente. Veja bem, nisto é glorificado meu Pai. Deus é glorificado quando nós damos fruto. Deus não é glorificado só quando eu dou glória a Deus. E muitos, da maioria das vezes, está se cumprindo na vida de muitos o que disse Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente dando glória a Deus da boca para fora, não de coração. Mas quando, na verdade, eu sou chamado e frutifico, o meu trabalho e as minhas obras glorificam a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse isso quando ele está falando do crente como a luz do mundo. Ele disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, e assim eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Deus é glorificado quando nós damos fruto. Jesus está dizendo isso aqui, entendeu? E o versículo 16 diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim. Olha aqui, você está pensando que foi você que foi ao encontro de Jesus? No dia 10 de novembro de 1990 e tantos eu aceitei Jesus. Não, Jesus foi atrás de você. A Bíblia Sagrada diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus está dizendo que se você está crente hoje, se você está na igreja hoje, se você serve a Deus hoje, não foi você quem escolheu Ele, foi Ele quem te escolheu. Oh glória! Salmo de número 100, ele disse: fui eu e não vós que vos fiz povo meu e ovelhas do meu pasto. Agora, para que Ele me escolheu? Diga assim comigo: Deus me escolheu. Para quê? Aí ele vai dizer aqui, mas não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça. Não é só para dar fruto. No versículo 8 que eu li, ele diz: para que deis muito fruto. Muito, não é só um fruto não. Imagina você plantar uma árvore frutífera no quintal da sua casa, cuidou dela durante 3 anos naturalmente, quando vai buscar uma manga pendurada. Não, ele está dizendo: eu vos chamei para que deis muito fruto. E aqui ele está dizendo: para que deis fruto e morra e pereça. Não, o fruto que você deu permaneça. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. A fim de que todo aquele
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vou dizer aqui o que o Espírito de Deus está me trazendo agora, o Espírito de Deus. Sabe por que Deus não está respondendo a oração de muito crente? Vou responder por esse versículo aqui. Porque Deus não responde a oração de crente infrutífero. Ele está dizendo aqui. Olha o que Ele diz. Quando eu vos nomeei para que vales e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e o que Ele diz? A fim de que tudo quanto em meu nome pedir, Ele conceda. Então Deus concede tudo o que pedimos para quem? Para quem produz fruto. Entendeu isso? O motivo pelo qual a oração, se é que ora, de muitos não está nem sendo respondida nem ouvida, porque Deus não responde a oração de árvore que não dá fruto. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Porque um coração salvo é um coração que deseja servir. Vou repetir: se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Porque um coração salvo é um coração que deseja servir. Um dia, irmão, na década de 90, os maiores líderes da igreja evangélica no mundo se reuniram na Alemanha para projetar a próxima década. Foi chamada de década da colheita. Não sei se vocês lembram desse movimento que a CGADB lançou na década de 90. Quando eles terminaram a reunião, 5 pastores foram escolhidos para dar um relatório, dentre eles o Dr. Oswald Smith, um dos maiores missiologistas do mundo, pastor da igreja no Canadá, da Igreja do Povo em Toronto, que sustentava missionários. Com mais de 60% das entradas da igreja era enviada para a missão. Era a igreja que mais mantinha missionário no mundo. E o resumo foi este: se você é crente, se você faz parte de uma igreja, se você frequenta os cultos de uma igreja, mas você não está interessado em evangelismo e missões, e você não está interessado na salvação das almas, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Ou seja, um crente que está numa igreja, mas não tem prazer em servir, eu desconfio que este crente ainda não teve um encontro com Cristo, que esse crente não nasceu de novo. Porque um crente que nasceu de novo, ele é movido pelo Espírito de Deus a fazer as coisas de Deus. Eu já falei, não há membro sem função no nosso corpo, ou no corpo de Cristo. Todo cristão precisa conhecer sua responsabilidade e deveres para com a obra do Senhor. Irmão, você acha, me perdoe, seja sincero, todos nós estamos incluídos nisso. Você acha que iremos comparecer diante de Deus naquele dia para a prestação de contas? Porque vamos sim comparecer, ou diante do tribunal de Cristo, ou do trono branco. Todo ser humano na face da terra, de Caim até o último ser humano depois do milênio, vai comparecer ou diante do tribunal de Cristo, ou diante do trono branco. E você vai comparecer de mãos vazias. Jesus vai chegar para você e vai dizer: eu te salvei, eu te libertei, eu te transformei, eu te batizei no meu espírito, eu te coloquei no meu corpo. Cadê os frutos que eu coloquei na tua mão? Ele vai nos pedir contas, irmãos. Deus vai nos pedir contas. E pode ter certeza que Ele é um justo juiz. Ele não vai pedir contas de coisas que Ele não te deu. Ele só vai pedir conta das coisas que Ele colocou na tua mão, na minha mão, na nossa mão. Não há membro sem função.
todo cristão precisa conhecer sua responsabilidade e deveres para com a obra do Senhor. Diga assim comigo: quando um cristão deixa de desenvolver sua função no corpo de Cristo, ele causa uma anomalia na igreja. É isso aí. Quando eu deixo de cumprir a minha função no corpo, eu causo uma anomalia no corpo, eu causo uma anomalia na igreja. Não existe um membro, se qualquer membro do nosso corpo deixar de funcionar, ele vai perder o sentido. Quando eu, como membro do corpo de Cristo, deixo de desenvolver a minha função no corpo de Cristo, eu estou contribuindo para causar uma anomalia no corpo de Cristo. Abra aí a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Vamos ler até o 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Para que ele deu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Então está claro, quando você cumpre sua função, todo o corpo é edificado. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora o versículo 11, olha aí: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, sim ou não, bem ajustado e ligado pelo auxílio de algumas juntas, é assim? De todas as juntas, segundo a justa operação de alguns, de cada parte, preste atenção nisso, segundo a justa operação de cada parte, o que acontece? Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando cada crente cumpre a sua função no corpo, o que acontece? O corpo cresce, o corpo desenvolve, o corpo é edificado e o reino de Deus cresce e o nome de Jesus é glorificado. Você entende isso? Que quando você deixa de cumprir a sua função, você causa uma anomalia no corpo. Ou seja, quando um membro do corpo de Cristo deixa de cumprir a sua função, ele está pecando contra todo o corpo que ele faz parte. Isso é sério. Você foi chamado para servir, independentemente do seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Não há como existir um cristão não servo. Repito, você foi chamado para servir independente do seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Sabe por quê? Porque você não é crente só aqui no culto, em 2 horas de culto. O grande problema da nossa geração é que quando termina o culto, ele vai embora e parece que ele esquece que é crente, irmão. Parece que ele não é crente lá na rua, no trabalho, no dia a dia da vida, na escola, na faculdade onde ele está. Não, irmão. O crente é um templo móvel do Espírito Santo de Deus. 2 horas de culto é apenas o momento em que você vem para a igreja
para fortalecer a sua fé. Aqui você é edificado, aqui você é doutrinado, aqui você é ensinado, aqui você é fortalecido. Mas o maior tempo da sua vida você vive lá fora, oh glória, mas você não deixa de ser crente. Você é crente do mesmo jeito, você é servo do mesmo jeito. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Você não precisa deixar seu emprego. Você pode ser empresário, você pode ser doutor, pode ser advogado, pode ser o que for. Independente do emprego ou da carreira, você como cristão foi chamado para servir ao reino de Deus em tempo integral. Repito, não há como existir um cristão não servo. Não tem como. Vamos ler João capítulo 13, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 14. Olha o que Jesus Cristo diz em João 13 e 14. Ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também fazer o quê? Lavar os pés uns dos outros. Isso é servir. Jesus estava ensinando os seus discípulos a servir. Aqui o capítulo 13 é a última semana de Jesus na terra. E Jesus durante 3 anos viu os 12 apóstolos, às vezes indo atrás dele, discutir entre eles quem deles era o maior. Qual de nós somos o maior? A ponto de 2 deles manipular a sua mãe para ir ter com Jesus e dizer para ele: Jesus, quero te fazer um pedido. Ele disse: pode fazer. Diz: quando tu estiveres no teu reino, deixa que um dos meus filhos sente à direita e outro à sua esquerda. Manipulou a mamãe. Vai lá, mamãe, vai lá, porque não está dizendo. Aí Jesus disse: você não sabe o que você está pedindo. Podeis porventura beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Às vezes a gente tem que ter cuidado para não abrir a boca para falar besteira, como diz lá no Nordeste, né? Porque Jesus já tinha sido batizado nas águas e Jesus já tinha sido batizado no Espírito. Mas Jesus estava falando de um batismo que ninguém sabia ainda, que era o batismo da morte, batismo do sofrimento e da morte na cruz. Aí ele pergunta: vocês podem receber o batismo que eu vou ser batizado e beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Interessado no cargo, né? Quero. Então tá bom, vocês vão beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado. Agora, sentar à minha direita e à minha esquerda, só meu Pai que está no céu é quem vai determinar. Então Jesus aqui vai dar uma lição a eles, daqueles que vivem dentro da igreja puxando o tapete do outro, daqueles que vivem dentro da igreja às vezes não ficando feliz com a promoção do outro, daqueles que vivem dentro da igreja não contente porque às vezes um recebeu a oportunidade e o outro não, que quando recebe a oportunidade quer tocar fogo na igreja, mas quando está sentado no banco não dá um glória a Deus. Jesus chamou todos eles e lavou os pés deles. E quando lavou os pés deles, disse assim: ó, deixa eu ensinar uma lição para vocês. Vocês me chamam de mestre, e é verdade, eu sou mestre. E naquele tempo nunca que um mestre lavava os pés do discípulo, era o discípulo quem lavava os pés do mestre. Então quando o mestre escolhia um discípulo, o mestre ia na frente, os discípulos iam atrás, e quando ele chegava no lugar, o mestre sentava, o discípulo vinha com a bacia com água, com a toalha no lombo e lavava os pés do mestre. Jesus disse: eu sou mestre e mais lavei os vossos pés, porque não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o senhor maior do que o servo. Se eu fiz isso, vocês devem fazer também, porque no mundo lá fora
fora. Grande é quem tem, grande é quem possui, grande é quem tem posição elevada, mas no meu reino, grande é quem é o menor. O maior tem que servir ao menor. No meu reino é o contrário. Quem não entendeu isso nunca entendeu o reino de Deus e nunca entendeu o que é ser crente. Porque tem gente na igreja, me perdoa a verdade, que ele não pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro e melhorar financeiramente, que ele começa a querer ter regalia na igreja. Já quer ser tratado diferente. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. O irmão que tem condições pela sua vida de dizimar R$1, tem o mesmo valor de você que dizima 1.000, 2.000, 3.000. E se você não quiser dizimar, não tem problema, Deus vai levantar outro para dizimar, porque Deus é o dono da obra, e para Deus não é mais importante quem dá o dízimo mais alto. Para Deus, todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Bendito o nome de Jesus. E nós temos que entender uma coisa: quanto maior foi a responsabilidade na igreja, maior será a prestação de contas. Então você não precisa manipular nada para ser nada, porque o que Deus tiver para você, se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai cumprir no tempo certo, na hora certa. E quando você estiver lá, entenda que Deus te colocou lá para servir o seu próximo. Não há como existir um cristão não servo. Não tem, irmão. Não tem. Quando Deus foi chamar Josué, pode ler lá no livro de Josué, capítulo 1, diz assim: Josué, servo de Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés, servo do Senhor. Olha, fala aí para o irmão que está do seu lado assim, ó: antes de você ser senhor, você tem que aprender a ser servo. Porque tem gente que quer ser senhor queimando etapas. Tem gente que quer ser senhor queimando etapas. Só que no reino de Deus, para ser servo de Deus, primeiro tem que ser servo de alguém. Tem que sentar nos pés de alguém, tem que aprender, tem que ter humildade para aprender. Tem gente que é sabichão. Você vai falar com ele, ele sabe de tudo já. Não, já sei. Eu já li isso aí, já sei, já sabe de tudo. Paulo disse: aquele que pensa que sabe de alguma coisa, ainda não sabe de nada. Não sabe de nada. Diga comigo: não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. Diga comigo: não existe ministérios insignificantes na igreja. Não existe, irmão. Todo serviço no reino de Deus tem a sua importância. Não existe. Alguns são visíveis, como os cargos ministeriais. Outros são desempenhados nos bastidores. Ninguém está vendo, mas todos são valiosos perante o Deus Todo-Poderoso. Eu já contei aqui para você meu testemunho. Estava no congresso de jovens em Ituiutaba, Gilvan Rodrigues pregando, uma cantora renomada no Brasil cantando também. O poder de Deus caiu naquela igreja, irmão, uma glória, uma unção que era palpável. E eu vim dirigindo o carro de volta do congresso, pensando comigo: que glória, que presença, que maravilha, que unção. Como Deus, eu pensando comigo, deve ser maravilhoso pregar e ser usado por Deus, e a unção cair na igreja daquele jeito que caiu, como Deus usando o Gilvan Rodrigues. Aí Deus me visitou dentro do carro, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, assim como você está me ouvindo. Diz: meu servo, um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, e outro é o brilho das estrelas. Aquela voz falou isso e calou. Eu disse: Senhor, eu não entendi, o que o Senhor quis dizer? Aí Deus me disse assim: não adianta a lua querer ser sol, que ela nunca vai ser. Não adianta o sol querer ser lua, que nunca vai ser. Não adianta a estrela querer ser sol ou ser lua, que nunca vai ser. Aí eu disse: Senhor, eu não entendi ainda, Senhor. Aí Deus me disse assim: existem pessoas que eu chamo para brilhar como o sol. Existem
servos que eu chamo para brilhar como a lua. Existem servos que eu chamo para brilhar como estrelas. Eu disse: Senhor, me explique. Deus disse: existem pessoas que eu chamo para ministérios mundiais. Eu chamo para o mundo. Eu chamo para pregar no mundo todo. Existem pessoas que eu chamo para ministérios nacionais. Eu chamo só para o seu país. Existem pessoas que eu chamo só para o seu estado. Existem pessoas que eu chamo só para a sua cidade. E tem pessoas que eu chamo só para a sua rua, só para o seu bairro, só para a sua vila. Só que todos têm o seu valor diante de mim. Então não adianta. Se Deus me chamou para ser sol, eu vou ser sol. Vai ser lua, não adianta. Se Deus não te chamou para um ministério mundial, você nunca vai ter um ministério mundial. Sabe por que existe muita gente que não faz o que Deus chamou para fazer? Porque fica sonhando com aquilo que Deus não chamou para fazer. Em nome de Jesus, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, e já será bem feito perante Ele. Eu já disse aqui uma dezena de vezes, você já me ouviu falar. Eu digo: Senhor, eu não quero nada que o Senhor não tem para mim. Porque se Deus não tem para mim, eu não posso querer uma coisa que eu não vou dar conta de cumprir, irmão. Eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim, mas também não quero o que Ele não tem. Eu não quero. Porque se eu já com muita luta tento fazer o que Deus me chamou para fazer, imagine eu desejar o que Deus não quer para mim. Se com muita dificuldade já fazemos o que Deus colocou na nossa mão para fazer, imagine querermos aquilo que Deus não quer. Agora, se Deus tiver, almejar, desejar, não é pecado. Quem deseja, excelente coisa deseja, então não é pecado. Agora, seja sensível para entender se é isso que Deus quer para você. E o que Deus quiser para você, quando chegar a hora e quando chegar o tempo, que Ele te encontre no lugar certo e no lugar que Ele te direcionou, para quando Ele te encontrar lá, dizer: é isso aqui que eu quero contigo. Eu já disse, é melhor você cumprir o tempo de Deus no tempo dele, do que você querer cumprir o que Deus não tem para ti fora do tempo dele. João Batista foi um menino que foi cheio do Espírito desde o ventre da mãe. Sim ou não? Quando Maria foi visitar Isabel, a Bíblia diz que ele era pentecostal, irmão. Ele saltou no ventre de Maria. Era cheio do Espírito. Ele nasceu, ficou grande, passou sua vida toda nos desertos, comendo gafanhoto e mel silvestre. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Aproximadamente uma vida toda preparada para um ministério de mais ou menos 6 meses, no poder de Deus. E quando Jesus entra em cena, os discípulos dele chegam para ele e dizem: Senhor, João, aquele homem que tu batizou no Jordão, agora já batiza mais gente do que você. Aí a Bíblia diz: na verdade não era que Jesus batizava, mas os seus discípulos. Aí João disse assim: eu não sou o noivo, ele é o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo, importa que ele cresça e que eu diminua. João sabia a hora que começou o seu ministério e sabia a hora que terminou. A gente tem que aprender com ele, irmão. Porque às vezes Deus está nos preparando a vida toda para algo que pode ser pouco, mas se for o melhor de Deus, então que seja assim na nossa vida. Entendeu isso? Não está no esboço não, mas me veio aqui. O serviço a Deus, eu falei, alguns trabalhos são visíveis, outros desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. O serviço a Deus é uma ordem para servir. Diga comigo: o serviço a Deus é uma ordem para servir e para dar. Vamos abrir Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20 e versículo de número 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha o que Jesus diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então a vida do servo de Deus é para dar e servir. Eu estava ouvindo um pastor, filho do pastor José Gonçalves, pastor Douglas Gonçalves, ele mostrando
que o que acontece no nosso corpo quando nós fazemos o bem a uma pessoa, quando servimos uma pessoa. O grande problema da nossa geração é que nós estamos vivendo uma geração extremamente egoísta. Tem crente que diz: não, se não para mim, então para ninguém. Está errado. Alejandro Bulhon, pastor argentino, ele conta no seu livro que um dia ele está nos Estados Unidos, cai uma grande nevada e o seu carro ele estraga. E passa um caminhoneiro e ele pede para o caminhoneiro: por favor, você consegue guinchar o meu carro até o próximo posto? O caminhoneiro disse: não, eu guincho o seu carro até o próximo posto. Quando ele chegou no posto, que ele diz no seu livro, quando ele desceu e disse: muito obrigado por ter me trazido até aqui. Aí ele disse que o caminhoneiro disse: não, obrigado eu por você ter me dado a oportunidade de servir. O serviço a Deus é uma ordem para servir e para dar. Jesus está dizendo: o Filho do Homem, Jesus era Deus. O que é que diz? O que é que fala a Bíblia Sagrada acerca do esvaziamento de Cristo em Filipenses, no capítulo de número 2? Filipenses, no capítulo de número 2, o que é que diz? Acerca do esvaziamento de Cristo, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou a Cristo, aqui diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se fez servo, se humilhou, se esvaziou. Imagine, ele é Deus, Jesus é Deus, e Deus enche o céu e a terra, sim ou não? Sim. Isaías 6, toda a terra está cheia da sua glória. Salmo 139, para onde fugirei da sua face? Para onde me esconderei da sua presença? Se eu pegar as asas da alva e voar, tu ali está. Se eu descer à sepultura e me esconder no céu, tu ali está também. Se eu me esconder na mais densa trevas, tu me acharás ali, porque a luz e as trevas para ti é a mesma coisa. Então Jesus preenche tudo, mas para ele ser homem, ele se esvaziou da sua glória para entrar num corpo humano. Não é preconceito não, é só para quebrar o gelo. Imagine você no corpo de um anão, você desse tamanho aí. Imagine pegar você na casa que você mora, por mais simples que seja, e vai morar dentro, você nesse tamanho, com toda a sua necessidade, e te colocar para morar dentro de uma caixa de fósforo. Não, é muito simplista essa comparação, mas é só para você entender. Ele se esvaziou da sua glória para ser servo. E tem muita gente que não quer ser servo e está perdendo a melhor coisa da vida, porque olha a sequência do texto. Mas Deus o exaltou soberanamente. Porque a exaltação só vem depois da humilhação. Tem gente que quer ser exaltado, mas não quer pagar preço. Tem gente que quer ser exaltado, mas não quer sofrer, não quer renunciar, não quer se dedicar, não quer sofrer. Antes de ser exaltado, precisa primeiro se esvaziar, se humilhar, se tornar servo. Aí o que vai acontecer? Deus vai exaltar. Jesus Cristo disse que o servo que foi prestar conta dos talentos disse: meu Senhor, tu me deste 5 talentos, eu saí a trabalhar e ganhei mais 5. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus não está pedindo para você ser fiel no muito, para depois Ele te colocar no muito. Deus está dizendo: seja fiel no pouco que eu coloquei na tua mão, porque depois eu vou te colocar no muito. Entende isso, igreja? Algumas pessoas, quando são chamadas para servir, logo pensam: o que eu vou ganhar com isso? Ou ninguém vai estar me vendo mesmo. Você não precisa,
Você chegou aqui na igreja, tem uma cadeira de plástico no meio do corredor, sabe que o culto vai começar, não precisa chegar ninguém para pegar a cadeira e tirar e guardar onde deveria. Se você for servo, você entende, o culto vai começar, tem uma cadeira que está no lugar errado, eu mesmo vou fazer isso. Ninguém está vendo, mas o Todo-Poderoso está vendo, porque você aprendeu a servir. Tem gente que não está fazendo nada, quando o pastor vai chegando, ele se levanta e começa a fazer alguma coisa. Não, irmão, não adianta pastor ver, pastor não vai te recompensar em nada. Quem vai te recompensar é o céu. É o céu. O que eu vou ganhar com isso? Quem ninguém está vendo? Ou quando eu tiver um cargo na igreja, eu faço. Tem gente que diz assim: não é responsabilidade minha, é responsabilidade do pastor. Não é responsabilidade minha, é responsabilidade do diácono. Não, é sua também. Não é só o diácono que tem que pegar a cadeira, fechar a torneira, ajeitar algo aqui, uma lâmpada que queimou. Não, você pode fazer isso também. Você é servo do corpo de Cristo. Não é responsabilidade minha, então não faz. Ou então quando eu tiver um cargo, olha aqui, se depender de mim, nunca ninguém vai ter um cargo para fazer alguma coisa. Só vai ter um cargo porque faz. Se não fizer, não precisa esperar nada de mim como pastor, porque eu não vou ajudar ninguém, ministerialmente falando, que não quer fazer nada na obra de Deus. Nada. Não vou. Se estiver pensando que vai ganhar um cargo para fazer, não vai fazer, irmão, porque ninguém faz as coisas para Deus. Deus nos impulsiona no seu corpo quando nós já fazemos. A posição é apenas um reconhecimento de algo que eu já estou fazendo no reino de Deus. Entendeu? Não, quando eu tiver um cargo eu faço. Faz não, se você não faz agora, quando tiver o cargo aqui não faz também. Entendeu isso? O verdadeiro cristão não espera os outros o mandarem servir. Ele se apresenta para servir. Só existe uma forma, diga comigo, só existe uma forma de exercitar nossos músculos espirituais, e é servindo. Os caras vão lá para a academia, né? Os irmãos aí colocam umas fotos aí na internet, tudo bombadão. Não vem carregar um tijolo no mutirão. Não exercita a alma, não exercita o espírito. Não vem uma oração. O que adianta você morrer bombadão? A terra vai comer tudo. Quando chegar no céu não vai receber nada. E se chegar, esse dia eu fui conversar com um rapaz, tá aqui na igreja, sobrancelha feita, irmão. Deu vontade de tirar o cinto. Estou brincando, não faço isso não. Eu fiquei olhando assim, eu digo, rapaz, é por isso que o Cláudio Duarte disse: se você achar um homem, cuide bem dele, porque está em extinção esse negócio. Os caras, eles não querem mais se dedicar às coisas de Deus, querem ser o metrosexual agora. E dar fruto para o reino de Deus, nada. Você quer exercitar os músculos espirituais? Sirva. Vá servir. Pergunte o que eu posso fazer. A festa está chegando aí, pergunte para as lideranças: o que eu posso fazer? Se apresente para servir. Estou caminhando para o encerramento. A comida está muito forte aí, irmão. Está dando para mastigar. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem usado? Que desculpa você tem usado? Não tem tempo. Mentira. Tempo é questão de prioridade. Aquilo que você prioriza na sua vida, você tem tempo. Se você não está envolvido em algum serviço no ministério da igreja, que desculpa você tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi tinha um amante e todo tipo de problema familiar, Elias
tinha tendência suicida, quero morrer, me mata. Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Deus mandou para um lado, ele foi para outro. Noemi era viúva, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, Tomé tinha dúvidas, mas Deus usou cada um deles de forma poderosa no seu serviço e no corpo de Cristo. Deixa eu te falar aqui, ó, ei, foi Deus quem te fez do jeito que você é, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Deus não errou quando te fez. Deus conhece as suas virtudes e Deus conhece as suas fraquezas, mas mesmo assim Deus quer te usar de forma poderosa na terra. Deixe Deus te usar na terra nesse tempo que se chama hoje. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, eu era tímido de maré. Eu era tão tímido que quando eu ia para a escola eu sentava na última cadeira. Não era para conversar não, tem gente que senta atrás é para bater papo. Não era não. É porque eu me escondia atrás do maior aluno para a professora não me fazer uma pergunta. Eu tinha vergonha, eu era tímido, uma timidez que a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus, porque o tímido, covarde, ele deixa de fazer aquilo que tem que fazer por timidez, por medo. Eu era assim, mas Deus me salvou, me deu um batismo de graça. Os primeiros congressos que eu preguei quando eu cheguei aqui no Triângulo Mineiro, eu aceitava as agendas, eu voltava arrasado. Eu preparava uma mensagem, do jeito que eu prego. Não estou dizendo que eu pregava naquele tempo como ministro hoje, que com o tempo a ferramenta vai ficando mais afiada. Mas eu preparava a mensagem, já estava tudo certinho, mas quando eu chegava lá ficava nervoso, perdia o raciocínio. Mensagem que era pregar 1 hora, eu pregava em 30 minutos, entregava o microfone e voltava para casa dizendo para ele: nunca mais eu aceito um convite para pregar. Nunca mais eu aceito um convite para pregar, nunca mais. Porque aí Deus permitiu eu passar por um processo, uma luta grande, irmão. Quando eu passei por aquela luta, eu não era mais o mesmo. Deus disse: até hoje, meu filho, eu te usei no 110, mas a partir de hoje eu te uso no 220. Graças a Deus que eu não sou mais aquele Arnaldo. Eu ainda tremo até aqui quando eu vou pregar para vocês, há 20 anos pastoreando essa igreja, porque acredito que no dia que um pregador perdeu o temor ao subir no púlpito para pregar, esse pregador perdeu a comunhão e o senso de responsabilidade. Porém, Deus me ensinou a vencer isto. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Então não importa o que te impede, Deus quer te usar de forma poderosa na terra, independente de qual seja a personalidade que Deus colocou em você. Olha, a ociosidade no serviço cristão tem causado sérios prejuízos no reino de Deus. Deus não quer nos ver ociosos. Quem é o ocioso? Aquele que fica sem fazer nada. Deus não quer ninguém no seu corpo ocioso. Eu quero que você abra Mateus 26, versículo 7. Estou caminhando para o encerramento. Mateus 26 e 7. Agora o pessoal está falando aí que o Alexandre de Moraes vai baixar um decreto aí para o pregador que disse: estou terminando, e não encerrar só depois de 30 minutos, não vai deixar mais pregar, mas tudo bem. Estou brincando, é só para quebrar o gelo, tá? O homem tá, ninguém pode falar mais nada, né? Vamos lá, Mateus 26 e 7. É isso mesmo? Não é essa passagem, não é 26, não é Mateus 26 não. Eu acho que eu coloquei errado aqui a referência, irmãos. É lá sobre os trabalhadores na vinha. Acha aí para mim, por favor. Aqui, não. Capítulo 20, perdão. Eu coloquei 26. Capítulo 20 de Mateus. Porque o reino dos céus, o quê? O reino é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Versículo 3. Saindo perto da hora terceira,
essa hora terceira, 9 horas da manhã, viu outros que estavam o quê? Estavam o quê? Ociosos na praça, estavam sem fazer nada. Agora observe, porque eu não vou ler o texto todo. Às 9 horas da manhã tinha pessoas ociosas na praça. Versículo 6, ao meio-dia, perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. De novo estavam ociosos. Depois, versículo 5, né? Saindo outra vez perto da hora sexta é meio-dia, estava ocioso, encontrou pessoas ociosas. A hora 9, às 3 da tarde, encontrou pessoas ociosas. E saindo a hora 1/10, às 5 da tarde, tinha gente o dia todo que não estava fazendo nada. Esse dia aqui é o dia do Senhor. Esse dia aqui é o dia que Deus vai chamar para prestação de contas. Os trabalhadores que Ele assalariou na madrugada são os apóstolos. Os trabalhadores que Ele assalariou às 9 horas da manhã são os patriarcas, os pais da igreja. Os trabalhadores que Ele assalariou ao meio-dia são os trabalhadores da Idade Média. Os trabalhadores que Ele assalariou às 3 da tarde são os trabalhadores da Reforma Protestante. E os últimos serão a última geração antes do arrebatamento. Todos estes, diz o texto aqui, estavam ociosos. Por que vocês estão ociosos até esta hora? Ou seja, estão sem trabalhar, sem fazer nada. Então Deus não nos chamou para nós sermos ociosos. Um cristão nunca se realizará completamente enquanto não estiver engajado no serviço a Deus. Devemos servir a Deus com perspectivas eternas. Vou repetir aqui, olha isso aqui para mim. Você não sirva a Deus esperando receber algo aqui nesta terra. Sirvamos a Deus com perspectivas eternas e nunca exclusivamente terrenas. Vamos ler, eu tenho que ler com você. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante. Crente tem que ser abundante no serviço, firme e constante, sempre abundante. Aonde? Na obra do pastor Arnaldo, na obra do, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ver João 4:36. Evangelho de João 4:36. Diz o texto: e o que ceifa recebe o que? Galardão, e ajunta fruto para onde? Para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Então nós estamos servindo para ceifar, não é aqui, porque Jesus Cristo disse que se tua mão esquerda vê o que fez a tua direita, então aqui você já recebeu o seu galardão. Então quando você pregar, é claro, se você precisa de uma orientação do seu mentor, daquele que está te auxiliando, tudo bem, mas não para alisar o teu ego. E aí, gente, se você acha que eu preguei bem, né? Tem gente que prega e diz: rapaz, hoje eu quebrei tudo, eu arrasei. Não, irmão, é Deus quem dá a recompensa. Trabalhe para Deus com perspectivas eternas. Se o homem não reconhecer, não vou fazer mais não, porque o pastor não reconheceu. Não se fique tranquilo, porque Deus vai reconhecer no tempo certo o seu trabalho. Deus vai reconhecer, entendeu? 1 Coríntios 3:8 é o texto que nós lemos: tanto que planta como que ceifa receberá a sua parte do Senhor. Sabe o que Paulo diz? Vamos aprender isso aqui. Ele disse: nem o que planta nem o que ceifa é alguma coisa. Ele disse lá no texto que nós lemos: nem o que planta nem o que ceifa é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Porque você pode plantar, mas se Deus não der o crescimento, não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Tem que ter a bênção de Deus. Então se você fizer debaixo da bênção de Deus, o que você plantar vai crescer.
Deus disse para Isaac: Isaac, meu filho, não desça para o Egito não, igual seu pai desceu. Não disse assim não, tá? Só estou parafraseando. Mas disse assim: não desça para o Egito não, fique aqui na terra. Fique na terra e eu te abençoarei. Aí depois Deus disse: fique nesta terra, Isaac, não desça para o Egito, como fez seu pai. E a Bíblia diz que havia uma fome grande na terra, como houve nos tempos de Abraão. Mas Deus disse: a terra está seca, mas fique aqui que eu vou te abençoar. Aí Isaac plantou na terra seca, e a Bíblia diz que naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Para cada grão que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. Oh glória! Porque o que importa, meu irmão, não é no jardim do Éden que você escolheu para ficar. O que importa é onde Deus te colocou. Se Deus te colocou no deserto você vai frutificar, porque é a bênção dele sobre a sua vida que vai dar prosperidade e vai dar crescimento. Oh glória ao nome de Jesus. Portanto, devemos trabalhar de coração. Eu coloquei aqui, a gente vai encerrar. Como sei se sou verdadeiramente igreja de Cristo? Como eu sei? Se você, com essas 4 coisas que eu vou falar aqui, você vai descobrir se você é salvo ou não. E se você, do jeito que está aí, vai para o céu ou não. Essas 4 coisas que eu vou te falar é o suficiente. Como é que eu sei se eu sou igreja? Quando tenho comunhão ininterrupta com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro. Segundo, quando compreendo que Deus é digno de toda adoração. Terceiro, quando sigo-o por fé. E quarto, quando reconheço que Ele é digno do meu serviço, e então eu ofereço para Ele o melhor. Se você fizer essas 4 coisas, não tenha dúvidas da tua salvação. Vamos ficar de pé para nós adorarmos a Cristo nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Você foi chamado para servir, para o serviço. Ore a Deus, se apresente, faça o que Deus te colocou para fazer, e faça bem feito, faça com qualidade, faça com amor, com dedicação. Jesus disse: se nós não formos fiéis nas riquezas terrenas, quem vos confiará as verdadeiras? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Josué foi fiel no pouco a vida toda, servindo nos pés de Moisés. Mas quando Moisés morreu, quem Deus colocou no lugar de Moisés? Josué. E eu tenho certeza que Josué não estava servindo interessado, mas Deus olhou e disse: não, este aí é capaz de ser o substituto de Moisés. E olha que substituir Moisés não era fácil não. Então seja fiel no pouco que Deus colocou você para fazer. Faça bem feito, faça com qualidade. Honre ao Senhor com seu serviço. Faça o melhor para Ele, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque aquele que dá fruto, eu li no texto, pode cantar. Aquele que produz fruto, ora ao Pai, e o Pai responde. Porque dá fruto. Vou esperar você falar com Deus. Deixe Deus ouvir a cor da tua voz nesta noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Oh, tu és maravilhoso, Jesus. Usa-me, Senhor. Glorificamos o teu nome santo nesta noite. Usa-me, Oh, bendito como és um farol que brilha eternamente.
dignificado e excelso para sempre e sempre. No molde de oflas, e macaco que se encontra Rai Joriarama do molde, flamando modo molde que se encontra. Eis aqui a minha vida, usa-me. Bendito és tu, Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai. usa-me. Ajuda-nos Usa-me, a ser Senhor, e me conhece. naquilo que fomos chamados para servir na tua casa. Quebranta o meu coração. Que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, para o Transforma-me centro da sua conforme a tua porque palavra. o melhor lugar do mundo é no centro da tua Enche-me vontade. até que em mim Nos ajuda, se Espírito ache Santo, só a ti. sairmos da ociosidade espiritual e exercitarmos os nossos músculos espirituais servindo ao reino de Deus na terra. Usa-me Oh, glória a como Jesus. um farol que brilha à Oh, noite. glória ao nome de Jesus. Volte sobre as águas. Fale com ele. como abrigo Diga no para ele que você quer ser um instrumento nas mãos dele. Deixa que Diga para ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ajuda-me a ser o vaso que o Senhor quer que eu seja na terra, nas tuas mãos, Senhor. Ele disse: vai, dê fruto, e assim meu Pai é glorificado. Oh, glória! Diga para Deus: Deus, eu quero te glorificar dando fruto. Eu quero te glorificar te servindo. Oh, glória! E mandarabacassuria. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando você dá fruto, Deus é glorificado. Quando você dá fruto, Deus responde a tua oração. Oh, glória! Fazer o que deveríamos ter feito, perdoa-nos como indivíduo e perdoa-nos como igreja, Pai. Nos ajuda a estarmos no centro do teu querer, da tua vontade, no tempo que se chama hoje, Senhor. Que tu nos preencha completamente, de forma que tudo mais seja apenas um acréscimo, que sejamos realizados completos, descobrindo o propósito do Senhor para a nossa vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Tu és bendito eternamente, ó Pai. Glorificamos o teu nome, te exaltamos e te bendizemos nesta noite que tu nos concede para estarmos em tua presença. Abençoa, cura, liberta, transforma, batiza, renova. Meu Pai, vocaciona, prepara, envia, respalda, capacita. Por teu amor te pedimos isto nesta noite, por tua graça e bondade. Em nome de Jesus, o teu Filho, ó Deus, Santo de Israel, nós oramos te dando graças em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E amém. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio que quer ficar crente em Jesus. Temos alguém em nosso meio que não é crente, quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ou alguém que já foi crente, hoje está afastado e quer se reconciliar com Deus?
Se tiver, nós queremos orar por você, entregando sua vida a Cristo, a Jesus. Tem alguém esta noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Se reconciliar. A pessoa é você, o dia é hoje, o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Deus te oferece esta oportunidade de você ter um encontro com Ele e tomar uma decisão por Cristo. Não tem? Então nós vamos agradecer a Deus. Amanhã nós temos culto em todas as nossas congregações.